Rita, qual que é a inspiração do seu look de hoje? Achei que a gente tinha combinado de vir em carnavalesca. Bom, a gente vai acabar falando do Freud. Eu pensei então no grande pai, a inveja do falo. E aí eu achei bom já enveredar pela psicanálise clássica. Olá, pervertidinhos! Bem-vindos a mais um episódio da série Mulheres. Porque nunca é cedo nem tarde pra contar a história de Mulheres História. Estamos aqui no 8º episódio da nossa linda série. E antes de começar, eu queria primeiro agradecer pelas respostas, pelo engajamento no último vídeo que a gente postou. Os comentários, as ideias, os insights que vocês trouxeram foram super importantes pra gente. A gente também teve alguns insights sobre o nome, sobre o porquê dos engajamentos. Talvez vai virar Mulheres Xota. Mulheres Xota. Eu gosto bastante. A gente tá pensando, tá amadurecendo essa ideia. A mulher de hoje é uma antropóloga, filósofa, historiadora, professora, socióloga brasileira e uma das maiores intérpretes do Brasil. Militante, feminista negra, escritora e política. Ela não para! Bom, a gente poderia ficar aqui até amanhã arrumando alcunhas para essa grande personalidade do Brasil, mas a mulher de hoje é Lélia Gonzalez. Chama a vinheta. Eu adoro falar isso. Bom, então a gente começa cronologicamente ali quando Lélia faz a coisa mesmo do nascimento. Mas quando uma pessoa é foda, ela não nasce, ela estreia. Então a estreia de Lélia é 1935. Dia 1º de fevereiro, que faz dela uma aquariana. Claro, óbvio, só podia ser rompedora de paradigmas, de barreiras, sempre pra frente, à frente ao seu tempo. E a Lélia nasce numa família da classe trabalhadora. O pai dela era um operário ferroviário. Eu ia falar de trenzinho. E a mãe dela era uma indígena analfabeta que depois trabalhou como empregada doméstica. A Lélia vem de uma família de 18 irmãos. E ela é a penúltima desses 18 irmãos. A 17ª. Tem uma entrevista dela, uma fala, que depois vai aparecer numa coletânea chamada Primavera para as Rosas Negras, Lélia Gonzalez em primeira pessoa, que ela fala que não era moleza nascer numa família da classe trabalhadora com 17 irmãos. Nossa, eu imagino. Então, Lélia Gonzalez nasce em Belo Horizonte. Aos 7 anos de idade, ela se muda com a família para o Rio de Janeiro. E lá, Lélia dá continuidade aos estudos dela. Ela vai fazer faculdade de História e Filosofia pela Universidade Estadual da Guanabara, que é a atual UERJ. Ela se formou 2 vezes, né? Ela se formou em História e depois se formou em Filosofia. Aí a Lélia se tornou professora da rede pública. Isso. Aí ela fez um mestrado em comunicação social, doutorado em antropologia política e virou também pesquisadora de gênero e etnia. Não contente, foi professora de cultura brasileira na PUC do Rio de Janeiro e chefe do departamento de sociologia e política da mesma faculdade. E depois da gente falar todos esses nomes, se você tá mais ou menos estarrecido ou estarrecida de não conhecer Lélia Gonzalez, saiba, esse é um tipo de projeto de apagamento do sujeito negro como sujeito histórico, como sujeito que escreve sua própria história. Os estudos de humanidades são sempre muito eurocentrados. Exato. Nós estudamos só estudiosos intelectuais europeus, colonizadores, então a gente não tem a visão do colonizado. E aí a gente cria a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa intelectualidade toda baseada na visão ou americana, norte-americana, ou europeia. E aí você vê uma explicação, né? Uma possível explicação do porquê que a gente não lê e não cita tanto Lélia Gonzalez. Todo lugar que fala sobre ela fala o quanto ela foi importante na construção de uma sociologia brasileira, na leitura da estrutura social brasileira e da pessoa negra enquanto formadora dessa enquanto cultura. Sujeito histórico, né? Exatamente. Aproveitando que Mari começou por aqui, eu gostaria de falar de um dos escritos mais clássicos da Lélia, e você acha PDF agora, se você pausar o vídeo e for escrever no Google. Faz favor de parar de ser preguiçoso e ir lá procurar. Que é o racismo e o sexismo na cultura brasileira. E a Lélia vai falar de uma coisa que a Mari tá aqui tateando, que é uma neurose da cultura brasileira. E a gente já falou disso naquele vídeo Narciso e Eco. Que é uma neurose da cultura brasileira de se pleitear, se imaginar, mas em especial, se projetar branca. Nos apoiar ou nos referenciar nos nossos intelectuais negros e nas nossas intelectuais negras
é um processo de emancipação intelectual. Um dos pilares dessa mulher ser tão que é ela atacar esse processo de morte epistêmica, que seria algo como fazer um apagamento da intelectualidade negra, da gente não conseguir olhar para o negro e pensar em Clóvis Moura, Beatriz Nascimento, ali nos anos 70, o Eduardo de Oliveira, que foram fundamentais, inclusive, para a gente mudar práticas históricas brasileiras. Exato. Então, o Dia da Consciência era comemorado em maio, no dia da dita libertação dos... E aí, esses intelectuais, lá nos anos 70, conseguem resgatar Zumbi, guinar o mês da consciência, o mês de pensar a história, o mês de pensar o sujeito, para novembro, por causa da história de Zumbi dos Palmares. Quando a gente ainda busca, então, a referência dos intelectuais negros, a gente não vem para o Brasil, a gente vai para os Estados Unidos. Acho que um grande exemplo disso é a Angela Davis, né? Porque a Angela Davis veio para o Brasil, né? Como a gente já falou no vídeo sobre a Angela Davis, que foi aqui no Mulheres naquele evento da Boitempo, o Democracia em Colapso. E nesse evento, uma das coisas mais fortes que ela falou foi: eu não entendo porque vocês estão lotando lugares para me ver quando vocês são um país de Lélia Gonzalez. Então, a própria Angela Davis não consegue entender. Lógico, né? Porque ela é americana. Se ela soubesse como a gente... A nossa visão de colonizado, ela talvez e a entenderia. nossa síndrome de cachorro vira-lata. Eu ia falar isso, mas eu achei que ia pegar meio pesado. Então, a gente tá procurando a questão da raça, a gente tá tentando, talvez, trazer essa perspectiva, mas ainda com a visão de colonizados. Sim. Né? Então, a gente precisa muito descolonizar esse olhar. E eu acho que a Lélia Gonzalez é um ótimo lugar para se começar, né? Sim, mesmo porque a Lélia pensou mulheres, raça e classe no Brasil. Exato. Né? E aí a gente vai ávido pro livro da Ângela e aprende demais, né? A Ângela é maravilhosa. Óbvio. E deixa de aprender com a Lélia, né? A gente fez essa mesma provocação na Carolina Maria de Jesus. Quando a gente fala, olha que se você leu a Lispector e não leu a de Jesus... Tem alguma coisa estrutural aqui. Tem algum problema muito grande. E a própria Lélia, ela era muito crítica dessa importação das teorias do movimento negro norte-americanas, estadunidenses, né? Ela falava muito sobre isso. Ela falava que só quem vive no Brasil pode pensar a negritude brasileira, pode pensar o movimento negro do Brasil. Que ela fala a importância de entender qual é essa África que tem no Brasil. Assim, que não é a África de origem, não é a África norte-americana. É o que tem aqui da África e como isso se infiltrou e construiu a nossa cultura brasileira. Então, acho que ela foi genial nesse ponto, assim. Tem um termo maravilhoso que é a Améfrica Ladina. Né? Ela fala até, inclusive, das mulheres amefricanas. Isso, né? Eu acho maravilhoso. Que a nossa América Latina, na verdade, seria a Améfrica Ladina. E quando a gente fala bunda, quitanda, moleque... Todas essas palavras vieram de línguas e dialetos africanos. E querer pensar o Brasil branco é... Nossa, faz rir, né? É um grande absurdo. Também se destaca muito o valor que ela dava à teoria e prática, né? Manter a teoria e prática sempre muito unidas. Ela acreditava muito, né, na educação, na questão da cultura. Ela, inclusive, criou o primeiro curso de cultura africana. No Parque Lage, né? No Parque Lage. Nesse curso tinha aulas práticas de capoeira, tinha aula de danças africanas, de dialetos, de religiões de matriz africana e tal. Então ela tinha muito esse foco na cultura, que ela acreditava ser muito importante como ferramenta política e de conscientização. Mas ela também entendia a importância dessas ideias estarem dentro das instituições, né? da política institucional. Sim. E por isso ela, inclusive, se candidatou a deputada federal e deputada estadual. Não foi eleita em nenhuma das vezes, mas ela teve uma votação expressiva, né? E virou suplente, né? Um desses mandatos. É bacana pensar essa intelectual que estava militante, estava pleiteadora de cargo político, né? Professora e acadêmica. E pesquisadora, né? E que em todos esses lugares tem uma frase maravilhosa que é da Raquel Barreto, que é uma especialista da Lélia, sobre só os verdadeiros intelectuais conseguirem criticar os movimentos nos quais eles estão inseridos. E a Lélia era muito crítica à academia, sendo uma acadêmica, né? Muito crítica ao movimento negro, sendo uma das fundadoras do MNU, né? O Movimento Negro Unificado. Aliás, aqui uma
um levante super importante, que é a memória epistêmica, né, do conhecimento, e a memória da figura política da Lélia foi mantida graças aos esforços, às empreitadas do movimento negro unificado. Inclusive aquele livro que eu falei no começo do vídeo, né, A Primavera para as Rosas Negras, ele foi publicado pela UCPA, que é a União dos Coletivos Pan-Africanistas. Então você vê que as pessoas que ali estão presentes estão engajadas na preservação desse sujeito, dessa vivência e dessa história, né? Inclusive, ela foi a fundadora do Nzinga, que é um coletivo de mulheres negras, em 1983. Ela já enxergava a importância da emancipação da mulher negra e da necessidade de se respeitar as pautas e demandas específicas da mulher negra. Que agora talvez o assunto esteja amadurecendo, se concretizando, mas ela, sabe assim, ela teve essa visão muito clara sobre essa divisão da sociedade e da mulher negra como a base. Inclusive tem um apontamento bárbaro da Lélia sobre a configuração do movimento feminista nas Américas, tem um caráter um pouco diferente do europeu, porque a mulher negra e o homem negro dividiam um tipo de opressão, né? A opressão de raça, de serem racializados dentro da cultura. E por serem racializados, havia ali entre eles uma solidariedade. Que quando você vai pensar o surgimento do sufrágio, né, na Europa, as lutas sufragistas, esses homens brancos, lhes faltava solidariedade, né, de entender a condição de oprimida da mulher. Agora, para o homem negro que passou por uma opressão racial, entender e se solidarizar com a luta da mulher é mais possível, mais provável. Mais provável, mas ainda assim é muito louco, como... Bom, sempre se fala muito da solidão da mulher negra, tá? Que ela tá sozinha na categoria de opressão que ela sofre, enfim. Exato. Muito... E a gente não pode esquecer também que falar de Lélia Gonzalez é lembrar daquele quadro icônico brasileiro, 1895, A Redenção de Cã, né? Que é sobre um projeto nacional que a gente teve de embranquecer a população brasileira em 3 gerações. Né, quando a gente começa a receber imigrantes europeus brancos, porque havia um projeto de nação embranquecida brasileira. A Lélia vai falar extensivamente sobre isso. O período de militância mais pesada dela, mais ativa, foi durante o período da ditadura militar. Ela criticava ostensivamente esse mito da democracia racial. Perfeito. Que era um símbolo da identidade nacional, era algo almejado pelos brasileiros. Um beijo, Gilberto Freire. Que era essa visão harmônica da nação, de uma nação igualitária, somos todos iguais brasileiros. O que, na sua essência, só faz apagar a opressão racial e a violência sofrida pelas populações negras. Então durante esse período ela criticava isso ferrenhamente, inclusive ela foi listada e observada pelo DOPS. Ela não chegou nem a ser presa, não foi perseguida, mas ela estava ali em estado de atenção, que essa mulher, ela metia o dedo na ferida. Outra coisa bárbara sobre isso é que o Gilberto Freire, né, o autor do Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, ele é tido como um intérprete do Brasil. E ele é um dos nossos intelectuais que pior envelheceu. Hoje, ler essas obras, assim, o caráter racista desse cara é denotado, é explícito, né? Eu lembro, né, na sua aula de masculinidade tóxica. Tem uma aula de masculinidade tóxica que a gente pega uns pedaços de uns livros dele. Muito pesado. E a Lélia, que está lutando contra o mito da democracia racial, é apagada. Não é lida pela intelectualidade ou pela academia brasileira como uma intérprete do Brasil. Por que será? Engraçado, né? Só pra jogar mais uma coisinha, caso alguém ainda não tenha ficado convencido do quanto essa mulher é uma mulher chota, ela foi a primeira mulher negra a sair do país como representante do movimento negro em 1979. Perfeito. Onde, numa época em que as mulheres mal estudavam, mal conseguiam entrar nas universidades, mal acessavam as universidades, e ela, né, com toda essa carreira que a gente já falou, acadêmica e militância e tudo mais, ela foi eleita, foi escolhida como representante do movimento negro no Brasil. E então, deixar aqui também os 2 livros delas, de 82 e 89, que são, respectivamente, Lugar de Negro e Festas Populares, como indicação. Já falamos daquele artigo classicaço dela, que pode ser sua porta de entrada. Por que Lélia Gonzalez é uma mulher chota pra você, Marigê? Essa visão pra frente, essa capacidade de análise
do tecido social brasileiro, do papel importantíssimo e essencial da população negra na formação da nossa cultura e da nossa civilização. Acho que são análises que hoje não são óbvias para todo mundo. Não. Tem muita gente que ainda não chegou nessa etapa de análise. Ainda acredita em democracia racial. Ainda acredita no, tipo, Imagine All the People, sabe? Eu admiro muito ela por isso, assim, porque ela deixou um legado que é muito atual e que ela conseguiu ver muito antes, assim, da gente estar discutindo isso agora. E você, Ritinha, o que você gostaria de destacar aqui sobre a Lélia Gonzalez? Eu acho que a Lélia é símbolo da luta contra o apagamento epistêmico do intelectual negro brasileiro. Então, Lélia Gonzalez é uma mulher xota porque ela nos lembra que existe em curso, é só a gente pensar no genocídio da população negra. Existe em curso um projeto mais antigo do que a República Brasileira, de acabar com tudo que há de negro no Brasil. E é importante que todo mundo se engaje nessa luta, e nós, pessoas brancas que alcançamos qualquer tipo de destaque, a gente tem um papel de ser coadjuvante, de abrir espaço, de colocar as pautas para debate, de convidar esses intelectuais, de abrir espaço. Ela dá uma dica pra gente de como nós, pessoas brancas, podemos apoiar ou sermos aliados na luta racial, né? Nas pessoas negras. Se vocês querem dicas, como é que eu posso atuar? Assim, lendo Lélia Gonzalez, espalhando a palavra, citando Lélia Gonzalez, indicando Lélia Gonzalez e, a partir da Lélia, outros intelectuais negros, usando outros intelectuais negros nos seus trabalhos acadêmicos, nas suas pesquisas, em todo lugar que você puder, Sim. sabe? E é uma pergunta que todo mundo faz muito, né? Então, qual é o papel do homem no feminismo? Qual é o papel da pessoa branca na luta antirracista? É a pergunta que a gente se faz, né? É o papel de coadjuvante. Obrigada, pessoal, por mais esse vídeo, por continuarem apoiando e assistindo Mulheres Xota. Até a próxima, então. Um beijinho. Tchau. O resto vai ser feito com certeza. Né? E